Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Então vamos lá, vamos começar lembrando que é importante higienizar as nossas mãos, ter o espaço onde vamos estudar bem organizado, certo? Tudo bem? E quanto aos nossos materiais, vamos lembrar sobre eles? Quais são os materiais que vamos utilizar? Então vamos lá. Nós precisamos do nosso caderno ou uma folha que você já vem utilizando para fazermos os nossos registros. Também vamos precisar de um lápis de borracha, apontador e lápis coloridos. Tá certo? E também é importante você ter um local para você apoiar, né, na hora de fazer atividade. Então, é bacana uma mesa. Se você não tiver uma mesa, não tem problema, use um livro ou uma caixa bem firme. Tudo certo? Agora a professora vai lhe dar alguns minutinhos para você se organizar. Conseguiram se organizar, crianças? Que bom! Se vocês já conseguiram se organizar, então, se está tudo pronto, vamos começar? E como sempre, nós iniciamos a nossa aula relembrando tudo que estudamos na aula anterior. Então, vamos relembrar com a professora aqui? Vocês se lembram do tema da aula anterior, das atividades que fizemos e do que falamos? Então, vamos lá? Eu trouxe aqui alguns slides para a gente se lembrar de tudo isso. Olhem lá! Cada lugar tem suas características, não é verdade? Observem essas imagens que apareceram na aula anterior também. Vamos relembrar lá, ó. Aqui na primeira imagem nós temos uma escola, né, que tem uma função própria. Nós temos aqui ao lado uma fábrica, né, onde são produzidos produtos. E ao lado, a última imagem, representando um comércio, certo? Onde são vendidos produtos. Nesse caso aqui, roupas, né? E também vimos outras imagens de outros lugares que também têm características diferentes. Olhem o primeiro deles. Vocês se lembram desta imagem? É do Parque Tanguá, aqui de Curitiba, olhem lá. Um parque. A segunda imagem, a imagem do meio, representa aqui, é um museu paranaense, um outro espaço com outra característica, né? E a última imagem é uma casa, olhem só, representando uma moradia. E na sequência, falamos muito sobre as moradias, não é verdade? Vocês se lembram disso? Falamos, né? Falamos, por exemplo, que existem vários tipos de moradias, certo? Vamos acompanhar no slide. As moradias não são iguais, conversamos sobre isso, né? A professora trouxe aqui algumas das imagens da aula passada para a gente se lembrar. Uma casa de uma palafita, um prédio, uma casa em forma de chalé, uma casa com uma característica alemã, né?
que é muito comum na região sul. Enfim, existem casas de diferentes formas, né, com diferentes materiais, com diferentes características. Eu sei que vocês também estudaram muito sobre isso na aula de história com a professora Viviane. E também conversamos que para que serve a casa? Qual é a função da casa? Eu trouxe mais um slide para a gente lembrar tudo isso. Olhem lá. Então aqui temos algumas imagens que representam, né, o que fazemos numa casa, né, que características que ela tem. A casa se caracteriza como um abrigo nosso, é um espaço de convivência, né, com os nossos familiares, é um lugar onde fazemos refeições, onde brincamos e também descansamos e dormimos, certo? Quantas características, não é verdade? Quantas funções? Aí nós fizemos uma atividade. Vocês se lembram da atividade? A professora pediu para você desenhar a casa onde você mora. Pediu para você ficar bem atento ao material que foi utilizado na construção da casa, observar o telhado, né, a quantidade de janelas, enfim, as suas características. Essa tarefa está aí no seu material? Muito bem, crianças. Na sequência, nós fizemos mais uma atividade. Isso mesmo. Vamos ver qual era? Qual era a atividade? Foi aquela atividade de sortear as funções dos cômodos da casa. A professora sorteava e a gente adivinhava qual era, né, aquele cômodo. E nós sorteamos aqui 4 cômodos e a professora pediu para você anotar o nome desses cômodos. Está aí essa anotação? Muito bem. Parabéns, então. Então, crianças, agora vamos começar a aula de hoje. Mas antes, eu quero que vocês descubram qual é o tema da aula de hoje. Isso mesmo! Qual será o tema da aula de hoje, hein? Para isso, a professora Dircélia trouxe um vídeo bem curtinho. Observem bem essas imagens e daí eu quero ver se vocês vão adivinhar, tá bom? Crianças, descobriram o tema da aula de hoje? Foi fácil, não é verdade? Qual é o tema, então? A água, isso mesmo! Hoje nós vamos falar sobre a água, exatamente. E nós temos muitos motivos para falar sobre esse assunto, não é verdade? Porque eu acredito que vocês estão percebendo que anda faltando água por aí, não é verdade? Andam ou não andam? Então, por isso que nós vamos falar sobre esse tema hoje, tá bom? Então agora, acompanhem comigo esse slide aqui, porque eu tenho uma pergunta para vocês. Olhem lá. Onde encontramos a água na natureza? Você sabe me dizer onde encontramos a água na natureza? Me diga lá, quero ouvir a sua opinião. O que você sabe sobre isso? Ai, quantos lugares, né? Nossa, vocês sabem mesmo. Mas eu trouxe aqui umas imagens também para a gente lembrar de tudo isso. Vamos lá? Observem a tela. Olha aqui o que nós temos. Que imagem é essa? Ai, um oceano, né? Parece que é um oceano, uma onda. Muito bem, temos água nos oceanos. E aqui? Geleiras. Sim, água nas geleiras também, verdade. Eu ouvi que teve gente que falou da chuva. Olha lá uma imagem representando a chuva. Exatamente, temos a chuva, né? Temos água na chuva. E aqui? Olhem que imagem bonita. Aqui nós temos um lago. Isso mesmo, tem muita água em lagos na Terra também. E onde mais será? Nos rios. Exatamente. Muitos lugares, né? Será que também tem água em outros lugares?
O que vocês acham? Ai, tem também, tem água debaixo da terra, isso mesmo, nos lençóis freáticos, né, em aquíferos de água. Sim, tem água em vários lugares, verdade. E agora eu tenho outra questão para vocês. E onde encontramos água na nossa casa? Vamos pensar sobre isso? Me contem. O quê? Na torneira? Sim, tem. Olhem lá a imagem. Temos água nas torneiras, no chuveiro, muito bem. Onde mais? Na caixa d'água, exatamente. Toda casa deve ter uma caixa d'água, né? Pelo menos é importante que tenha, porque aí a gente tem um reservatório da nossa casa com água. Para os momentos que faltem água, a gente tem essa reserva ali, certo? Ali na imagem a gente tem representado uma caixa d'água. Isso mesmo. Agora, tenho outra questão para passar para vocês. E qual que é a importância da água? Por que a água é importante? Me contem, vamos pensar sobre isso. Ela é importante? E por que ela é importante? Vocês já estudaram sobre isso, estão sabendo. Isso mesmo, a água é importante para a vida no planeta. Observem essa imagem que a professora trouxe aqui no slide. Olhem só, a água é importante para a vida como um todo, para todas as comunidades de vida no planeta Terra. Olhem só um copo d'água, ela é importante para nós, seres humanos também, né? Nós precisamos muito de água para sobreviver, inclusive. Para que mais? Olhem lá aquela imagem. Para lavar as mãos, ou seja, para nossa higiene como um todo. A água é muito importante para nossa higiene. E também para a gente ter lazer, se divertir, verdade, ela também é bem importante nesse sentido, né? E tem mais motivos, será? A água tem outros motivos que a tornam importante? Tem, né? Vamos continuar aqui. Observem lá, para a produção de energia elétrica. A professora trouxe uma imagem da usina de Itaipu, né? Nós produzimos energia elétrica a partir da água. Vejam como ela é importante. E tem mais motivos? Sim, a água serve para a agricultura, para a irrigação, por exemplo, né? A agricultura não vai adiante sem o uso da água. E tem mais motivos importantes? Sim, para, por exemplo, transporte. Então vejam bem, a água é muito importante em vários sentidos, né? Para muitas coisas, né? Até desde a nossa sobrevivência, até para transporte, para produção de energia, né? Para produção de alimentos. Então é super importante. Por isso, a gente vai conversar um pouco mais sobre a questão da água durante esta aula. Para a gente iniciar, eu vou trazer para vocês um vídeo da Roseles. Ela é uma profissional da nossa empresa de saneamento do Paraná. Vocês sabem qual é essa empresa? É a Sanepar. E ela veio aqui hoje dar um recadinho pra gente. Vamos acompanhar? Vamos lá! Olá! Tudo bem, estudantes de Curitiba? Meu nome é Roseles, eu trabalho na Sanepar e hoje nós vamos conversar sobre água. Vocês sabem de onde vem a água que sai da nossa torneira? Bem, primeiramente, nós precisamos saber que a água vem da chuva. A chuva que vai formar os nossos rios, os nossos lagos, né? E a Sanepar, então, nós precisamos pegar essa água desses rios, desses lagos, para poder tratar. Nós não podemos tomar água direto dos rios, certo? Então, nós vamos tratar essa água, deixá-la bem limpinha e poder levar para as nossas casas. Mas, para nós conseguirmos ter essa água para tratar, aqui em Curitiba, os nossos rios são bem pequenininhos, bem finos, assim, com pouca água. Então, o que nós precisamos fazer? Reservar essa água. Então, nós construímos lagos gigantes. São 4 lagos que nós temos na região de Curitiba. É o Passaúna, o Iraí, o Piraquara 1 e o Piraquara 2. Esses grandes lagos que abastecem a nossa cidade. Olha eles aqui, olha como eles são bonitos, né? Cheios. Mas eles só ficam cheios quando nós temos uma chuva regular. E olha, nós estamos vivendo um período de estiagem, estamos vivendo um período que nós não passávamos há 100 anos. Agora, então, esses nossos grandes lagos estão ficando baixos. E por isso, nós precisamos que cada um faça a sua parte economizando água, tendo hábitos bem responsáveis.
Vamos lá? Então, cada gota de água, ela é importante. Só em setembro que as chuvas vão normalizar. Agora nós podemos ter um dia ou outro de chuva, mas só lá em setembro que a gente vai ter as chuvas normais que nós sempre tivemos. A Sanepar, nós trabalhamos 24 horas para tratar bem a água e para pensar em outros locais de onde retirar a água para abastecer a cidade. Mas é preciso também que cada um faça a sua parte fazendo a economia, o uso racional. Então, olha só, o que você pode fazer na sua casa para economizar água? Escovar o dente, fechar bem a torneira. Quando vai tomar banho, você pode colocar uma bacia debaixo ali onde você está tomando banho, se lavar e a água que cai na bacia poder jogar depois no vaso sanitário. Assim, não precisa gastar a água limpinha que a gente toma para descarga do banheiro, né? Então, são várias atitudes. Pensa aí você, com a mamãe, com o papai, como que vocês podem economizar água? Então, depois a gente pode ver outras formas de economia de água. Vamos ser criativos? Vamos pensar tudo o que podemos fazer para fazer uma economia. Será que a gente precisa ficar lavando água com mangueira? Ficar lavando calçada com mangueira? Não, né? A mangueira gasta muita água. Então, nós podemos utilizar balde. E da onde será que nós podemos tirar essa água para lavar calçadas, para regar jardim? A água da máquina de lavar roupa. Então, quando a mamãe está lá lavando a roupa, tem uma água que sai, que é a água do enxágue, que ela é uma água muito boa. E essa água, que ainda é uma água limpinha, ela pode ser usada para toda a limpeza da casa. Então, nós podemos fazer várias atitudes que economizam água. E assim a gente ter um uso responsável e ter água sempre para todos. Olha só, será que tem outras formas também de a gente economizar água? Você sabia que em todo produto que a gente compra também vai água na sua produção? Tudo precisa de água. Então, se a gente pensa bem no que vai comprar, compra coisas mais próximas de casa e não fica assim comprando tudo que a gente pensa, a gente compra só o necessário, nós conseguimos também economizar água lá no processo produtivo. Quando nós cuidamos da natureza, das árvores, não jogando lixo no chão, colocando o lixo no local certo, todas essas atitudes, elas realmente fazem também uma economia de água. Então, nós precisamos de verdade, cada um fazer a sua parte. E assim, juntos, vamos ter água e teremos então o nosso ambiente saudável, assim como todos nós queremos. Posso contar com vocês? Até mais. Tchau, tchau. Então, crianças, prestaram atenção no vídeo, no recado que a Rosélis trouxe pra gente? Quantas informações ela nos passou, não é verdade? Falou sobre como que é captado a água, né? Falou sobre a importância de termos hábitos, né, responsáveis de uso da água e muitas outras coisas que nós vamos conversando ao longo da aula. Agora aqui a professora trouxe uns slides que ela própria apresentou durante o seu vídeo para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos acompanhar aqui no slide com a professora. Olhem só, aqui, por exemplo, nós temos o ciclo da água, né? Nós temos ali destacado a chuva. Então, o quanto é importante termos um volume de água, de chuva, né, considerável para termos nosso sistema de captação de água, entrega de água nas nossas casas, né, de forma adequada, né, em condições adequadas. E pelo jeito não é isso que está acontecendo, não é verdade? A Rosélis comentou que os rios aqui da nossa região não são rios muito caudalosos. Ela comentou no vídeo que são rios finos, como ela comentou, certo? Então não são muito grandes. Enfim, o que acontece? Há necessidade de termos barragens aqui no entorno para guardarmos essas águas, que funcionam exatamente como caixas d'água. Isso mesmo, caixas de água, né? As barragens, para que dessas barragens essa água vai até um sistema de captação,
depois para o tratamento de água para chegar até a nossa casa. Mas o que tem acontecido? As chuvas têm sido poucas e essas barragens estão ficando já comprometidas. Vamos observar no próximo slide a posição das barragens aqui na nossa região. Olhem lá. Então, ela comentou no vídeo sobre essas barragens. A barragem do Passaúna, a barragem do Iraí, observem lá. E o reservatório Piraquara 1 e Piraquara 2. Isso mesmo, tá? Então, nós temos aqui na região de Curitiba 4 barragens que servem para captar a água da chuva, ou melhor, reservar a água da chuva, né, para depois ela ir para o processo de tratamento. Observem agora as imagens de cada uma dessas barragens, olhem lá. O reservatório do Iraí, o reservatório Piraquara 2, depois reservatório Piraquara 1 e reservatório do Passaúna. Observem bem. Quero contar para vocês que a professora já teve oportunidade de visitar alguns desses reservatórios. Isso mesmo, aqui eu trago a imagem do reservatório de Piraquara 1. Observem lá, trouxe até uma foto minha ali com a minha colega para mostrar que eu fui mesmo lá. Olhem lá, fica na região ali de Piraquara. Essa aqui é a barragem de Piraquara 1. Fomos inclusive com professores, estávamos ali sentados, tendo aula, enfim, ouvindo, né, como que funciona todo o sistema de captação de água. Agora aqui, nesta outra imagem, a professora traz, né, a foto de Piraquara 1 e Piraquara 2, que uma fica bem ao lado da outra. Muito bem. Agora, como que a água chega até a nossa casa? Como será que ela chega até as nossas casas? Vamos conhecer um pouquinho mais tudo isso? Então vamos acompanhar o vídeo. Como a água da Sanepar chega à sua casa? A água que chega nas torneiras da sua casa e de todas as casas de Curitiba e região metropolitana é captada pela Sanepar nas barragens e rios. A Sanepar constrói barragens porque não existe água disponível para atender a toda a região, que é a mais populosa do Paraná. Essa disponibilidade depende diretamente das chuvas. Depois de captada, a água vai para uma estação de tratamento de água da Sanepar. Lá, ela é tratada até ficar potável, isto é, própria para o consumo. Após isso, a Sanepar se encarrega de levar essa água até os consumidores por uma complexa rede de distribuição. Mas atenção, isso ocorre quando a vazão dos rios e o nível dos reservatórios estão normais. Por que a vazão dos rios e barragens reduziu tanto? Em períodos de estiagem muito prolongadas, o nível das barragens diminui drasticamente e os rios chegam a vazões muito reduzidas. Foi o que aconteceu com o rio Miringuava, que abastece Curitiba e região metropolitana. Isso obrigou a Sanepar a adotar o sistema de rodízio. Como o rodízio afeta os bairros? O rodízio afeta os bairros abastecidos pelo sistema, que teve a vazão muito reduzida. E os moradores dessas regiões que não têm caixa d'água ou cisterna sofrem mais. O que fazer nesse momento? É fundamental que você não desperdice água. Feche a torneira para escovar os dentes e fazer a barba. Tome banhos mais curtos. Espere as roupas sujas acumularem para lavar tudo ao mesmo tempo. E não lave o carro nem a calçada. A Sanepar continua trabalhando para garantir o abastecimento a todos, mas a situação das chuvas deve demorar a voltar ao normal. Então, faça a sua parte. Use a água de forma consciente. Então, crianças, mais um vídeo que traz pra gente muitas informações, não é verdade? Falou sobre a questão da água potável, né? Porque a água que chega até a sua casa é uma água que está boa para consumo. É uma água que foi tratada, então é uma água potável. Falou também sobre a questão da estiagem, né, na nossa região. Na realidade, todo o Paraná, inclusive a região sul, tem sofrido muito com essa questão da estiagem. Nós já estamos no momento que estamos chamando essa situação de seca, inclusive, né? Porque a falta de água, de regularidade nas chuvas está muito intensa. Vejam bem, até tem chovido, né? Essa semana aí até choveu um pouquinho, mas ainda não foi suficiente para regularizar, né, o nível das barragens, dos rios. Então ainda anda muito complicado. E esses alertas são bastante importantes. No final do vídeo, inclusive, foi nos dado dicas de como, né, evitarmos o desperdício. Falaremos mais sobre essas dicas daqui a pouquinho.
certo? Agora eu trago aqui para vocês no slide uma imagem, um cartaz da Sanepar que mostra um pouquinho, né, como é que funciona todo esse sistema, né, da água saindo da natureza e indo para nossa casa. Então observem lá, ó, da natureza para a sua casa. Vejam bem, da natureza, a água, né, que ficou guardada nas barragens, vai para uma estação de captação de água e depois para uma estação de tratamento de água. Observem que a professora circulou ali bem grandão na imagem esta estação de tratamento de água, né? Ali dentro a água que veio, né, desse rio ou dessa barragem, ela vai ser tratada. E são várias etapas, né? Depois ela vai para um reservatório, que é uma outra caixa d'água, já com uma água limpinha. É um reservatório ainda da Sanepar. E só depois de passar por esse reservatório, ela vai para onde? Para nossa casa. Olhem lá, a professora circulou a palavra casa. E vejam aqui esses imóveis representando as nossas casas, certo? Então nós temos aqui um processo bastante complexo, né? Não é tão simples assim. Por isso a gente tem que dar valor para esse recurso que chega nas nossas torneiras, né? E quando ele não chega, aí a gente lembra o quanto ele é importante, né? Então precisamos repensar sobre o nosso consumo, sobre a nossa relação com a água no nosso dia a dia. Então, crianças, agora nós vamos assistir um curta-metragem animado. Isso mesmo, ele foi elaborado por uma portuguesa, a Marina Lobo. E esse curta-metragem ganhou até um prêmio. É um prêmio organizado pelas Nações Unidas, pela ONU, né, que tratava sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, que entre todos os objetivos, existem 2 que estão bastante relacionados a esse tema que nós estamos falando, que é o objetivo que fala sobre água potável e saneamento e o outro objetivo que fala sobre a questão do consumo consciente, tá bom? Então vamos acompanhar o curta-metragem?
Crianças, gostaram do vídeo? Gostaram desse curta-metragem? Interessante, né? E ele faz a gente pensar em muitas coisas. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Como é que era a atitude do personagem com a água no primeiro momento? De esbanjamento, né? Ai, como é divertido, né? Brincar com a água e tudo mais. Ele esbanjava de montão. Aí o que aconteceu? A água acabou, né? Mas ele, muito inteligente, já deu o seu jeitinho. Inventou uma forma de buscar água longe, né? Criando o que nos pareceu uma estação de tratamento de água, né? Isso mesmo. Mas aí, a família dele cresceu, né? Assim como a população do planeta Terra vem crescendo. Aí, né, continuou abusando da água e no final, mais uma vez, a água voltou a faltar. E neste momento, sim, que eles começaram a pensar o quanto é importante ter uma relação consciente com a água, de uso consciente. Não é verdade? Muito bem, crianças. Agora, a gente continua aqui, porque olhem só, vamos ver como está a situação das barragens na nossa região? Olhem só, a professora mostrou, né, fotos da professora que ela tirou no dia que ela foi visitar a barragem de Piraquara, né? Estava num nível muito bom até naquele momento. Mas olhem aqui uma foto de outra barragem da nossa região, que é a barragem do Passaúna, o reservatório Passaúna, nesse período de estiagem. Esta imagem a Rosélis mostrou também no vídeo que ela fez pra gente. Olhem só como está baixo ali, como a gente consegue ver o fundo em várias áreas do reservatório. Isso mesmo, crianças. A situação não está nada boa. Agora eu vou trazer um vídeo para vocês observarem outras imagens da situação da seca na nossa região. Acompanhem com a professora.
Acompanharam, crianças, o vídeo? Muito bem! Viram só? Observem aqui no fundo de novo a imagem que apareceu, a primeira imagem do vídeo. Aqui é a região das Cataratas do Iguaçu. Olhem só, estava com as cataratas, né, com pouca água neste momento. Observem. E também nós vimos várias imagens de barragens, né, da nossa região, mostrando o quanto a seca está impactando, né, esses nossos reservatórios, ou seja, a quantidade de água está ficando cada vez menor. E daí, o que será que nós devemos fazer? Eu trouxe essa questão para vocês. O que devemos fazer nesse momento? Eu acho que de tudo que a gente já viu na aula já deu para a gente entender isso, não é verdade? Mas vamos retomar um pouquinho. Olhem só essas imagens que a professora trouxe, né? Feche a torneira. Então, a importância, né, de não deixar a água ir pelo ralo, literalmente, né? Então, lavar as mãos com cuidado, sempre higienizando as mãos, mas com a torneira fechadinha, né? Abrindo só quando necessário. Na hora do banho, ter cuidado. A Rosélis deu uma dica, inclusive, de deixar uma bacia ali ao lado do banho para que aquela água que a gente está se enxaguando, né, ela possa depois ser utilizada para descarga do banheiro, por exemplo. Ela deu várias dicas bem legais. Na hora de escovar os dentes, olha só, basta um copo d'água. Para que então essa torneira, né, gastando água? Vamos pensar sobre isso. Outras alternativas, use a vassoura. Vamos evitar de usar água, de usar mangueira na limpeza da casa. Vamos usar um pouco mais a vassoura neste momento, né? Atenção também com a descarga, né? Essas descargas de caixa, sim, elas economizam mais água do que aquelas da parede, de válvula na parede, né? Então, de repente, reutilizar a água da máquina, por exemplo, para descarga, seria interessante, né? Uma boa forma de economizar. A roupa, quanto à roupa, olhem lá na imagem, roupa suja. Vamos acumular uma maior quantidade de roupas para poder lavar, assim evitando de lavar roupas, bater a máquina com uma quantidade pequena. Enfim, vamos pensar em todos os nossos hábitos no dia a dia. Excesso de água, uso em excesso de água não significa higiene, certo? Então a gente precisa pensar melhor como nós estamos lidando com a água no nosso dia a dia. E também a Rosélis nos alertou sobre o seguinte, que inclusive a nossa postura de consumidor também interfere no uso da água. Porque o processo de produção dos produtos envolvem a água. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Olhem lá no slide. Consumo consciente. A água que você não vê. Olhem lá. A água que você não vê. Uma calça jeans, a produção de uma calça jeans, é isso que diz esse slide, né? Consome o equivalente à água de uma pessoa por 3 meses, gente. É muita água. Então, vejam bem, a gente precisa repensar os nossos hábitos de consumista, não só da água, mas de todos os produtos. Observem o próximo slide. Olhem só. 1 quilo de carne, para ser produzido, ele utiliza cerca de 15,5 mil litros de água. Uma camisa de algodão, 2,7 mil litros. Um par de sapatos de couro, 8 mil litros de água. E para produzir 1 litro de leite, 1.000 litros de água. E a folha de papel que a gente tanto usa, uma folha de papel A4 são 10 litros de água. É muita água, certo? Então, fica a dica, vamos pensar sobre isso. Vamos fazer a nossa atividade de hoje? Isso mesmo, a nossa primeira atividade. Sabe o que a professora quer que vocês façam? Um desenho para alertar sobre o desperdício da água. Isso mesmo, um desenho para alertar sobre o desperdício da água. Como será que pode ser esse desenho? Use a sua criatividade. Pensem numa dessas dicas que falamos durante a aula e faça esse desenho, tá bom? Alertando as pessoas para a economia da água, tá certo? Então agora a professora dá uns minutinhos para vocês fazerem a atividade.
Então, crianças, como é que está a sua atividade? Conseguiu terminar? Ah, eu sei, né? O tempo foi curto, mas não tem problema. Você pode terminar na sequência, tá bom? Caprichem bastante nesse seu desenho, tá certo? Porque agora a nossa aula está chegando ao fim. Então, vamos revisar um pouquinho o que conhecemos, o que trabalhamos na aula de hoje? Pode ser? Então tá, vamos lá! Hoje nós reconhecemos a importância da água para a vida. Isso mesmo, como a água é importante para toda a vida, certo? Depois, nós também identificamos os cuidados necessários para a utilização da água, evitando desperdícios. Esta é uma mensagem importante que tem que ficar na aula de hoje. Tá bom? Então agora a professora Dircélia se despede de vocês, deixa um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!